Quem veio de manhã, levanta a mão. Amém. Eu entendo que talvez você não conseguiu vir. Nós fizemos aqui uma viagem em alguma das histórias da igreja primitiva no que tange a sua perseguição e o seu desempenho em avivamento, em plenitude do Espírito Santo, em plenitude missionária. Citamos viagens missionárias de Paulo, prisões de Paulo, aquilo que Lucas escreveu no livro de Atos dos Apóstolos. E nós na teologia costumamos dizer que é Atos do Espírito Santo também. Poderia se chamar Atos do Espírito Santo, e nós também gostamos de dizer que o livro de Atos, eu não disse isso de manhã, estou falando agora, que o livro de Atos, ele é um livro que está aberto, porque os Atos dos Apóstolos estão continuando todo dia. Olha o apóstolo aí do seu lado, o implantador de igreja, alguém que ganha alma. O apóstolo quer dizer enviado. Você é enviado lá no seu trabalho para ganhar alma. Se você é uma tocha, se você é um tição tirado do fogo, como John Wesley foi, um homem que cavalgou 90 quilômetros por dia no século 17 na Europa, pregando o evangelho, cerca de 400 mil quilômetros em toda a sua vida, percorridos a cavalo, o cavaleiro de Deus, o homem cuja sua vida inspirou o metodismo, e já naquela época vendeu milhares de livros. Portanto, não se apegou a nada material e financeiro. Quando ele vai morrer, ele deixa uma chaleira, um casaco, uma bota velha, mas nada. Deixou tudo, gastou tudo, toda a sua vida. O apóstolo Paulo diz que ainda que menos amado, ele disse: eu vos amarei. Ele disse à igreja: eu vos amarei cada vez mais, ainda que seja menos amado. E ele disse: me deixarei gastar pelas vossas vidas. Paulo sabia que a sua importância, que o seu status social, que a sua reputação, que ele não se preocupava muito. Paulo sabia que a sua coroa, galardão, recompensa, presente, estaria no céu. Parece que a Bíblia não diz isso claramente, mas parece que de vez em quando Paulo estava doidinho para morrer, porque ele chegou a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é a mentalidade de um avivado. Vamos entrar aqui na palavra. Nós citamos alguns historiadores, além de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que é a própria Bíblia. Nós recorremos a Tácito, nós recorremos a Eusébio de Cesareia, para então entendermos a história. Explicamos um pouco sobre o Nero, um dos imperadores mais cruéis e endemoniados, por assim dizer, né? Sobeja, né? Esses adjetivos, essas palavras pejorativas acerca de Nero, porque a perseguição foi tamanha. Agora eu te convido para abrir sua Bíblia, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. O quinto livro do Novo Testamento. Quinto, né? Isso. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Amados, eu gosto de avivamento. Eu gosto. Eu amo. Eu tentei por toda a minha vida cristã me converti. Deus me chamou e me mudou e me salvou e me tirou do lamaçal do pecado. Quando eu tinha 18 para 19 anos de idade. Olha para mim, nós já vamos ler. E a casa do meu pai até hoje é na Aurilândia. Ela fica a 50 metros da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Anaurilândia. Em 2007 eu me converti, como meu pai e minha mãe eram católicos, filho único. Eu comecei a orar em casa, comecei a orar na igreja, e Deus foi me avivando, e o meu pastor
embora seja batista, ele é pentecostalíssimo. Ele leu a Bíblia, hoje em dia, ele já com 60 anos, branqueou o cabelo, ele já leu a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. Ele ora muito, Deus fala muito com ele. Esses dias ele entrou na igreja, ele está na divisa do Paraguai, em Coronel Sapucaia. Os traficantes tudo respeitam ele lá. Ele disse para mim e para a Karen, eu estava com ele lá. Eu falei até para você que eu comprei o pneu lá, né? E ele disse para mim, Baeço, ele me chama pelo sobrenome. Eu entrei na igreja, eu estava orando e eu ouvi alguém dizendo, Deus fala audível com ele. Eu andei com ele, o meu discipulado de batismo foi 60 lição. E ele olhou para trás, não era ninguém. De novo, ele olhou para trás, não era ninguém. A terceira vez ele disse, Senhor, fala. E ele disse para o pastor Lázaro, Deus disse, posso te fazer uma pergunta? E ele disse, sim, Senhor. E Deus falou, ele é pastor lá, ele vive do pastorado, da Igreja Batista, remunera bem os seus pastores. Deus disse para ele, você faz o que você faz, porque você me ama ou porque você recebe? E ele pensou, e ele disse, Senhor, não posso te responder. Ele conhece, ele sabe que Deus vai profundo no coração. Deus, irmãos, ele não está preocupado com a nossa performance, com o nosso terno, com o nosso louvor bonito, com a nossa oratória maravilhosa, com a exposição bíblica maravilhosa. Ele não está preocupado com isso não. Ele disse, Samuel, você olha o exterior, eu, Senhor, olho o que tem por dentro do homem. Ele disse, Isaías, escreve aí que o meu povo, ele adora a minha pessoa, ele me adora, eles estão me adorando com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Isso é texto bíblico. Será que o nosso coração está perto do Senhor? Será que nós não estamos achando que esse avivamento é um exagero? Porque avivamento, eu vou te explicar que ele é uma necessidade para a salvação. Avivamento não é só para você ser abençoado aqui na terra, para a sua vida melhorar, para você sentir um arrepio a mais de vez em quando. Avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual para a salvação. Quer uma parábola que ilustra isso? Só uma. Eu já vou ler o texto. Fica tranquilo. A parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 eram gospel. As 10 eram evangélicas. E as 10 tinham azeite. Só que 5 delas tinham azeite faltando. E Jesus deixou claro que as 5 que tinha Bíblia de crente, terno de crente, música de crente, pregação de crente, louvor de crente, andava como crente, vestido de crente, terno de crente, gravata de crente, faltava azeite, e elas não puderam entrar nas bodas, foram para o inferno. E tinha azeite, pastor, tinha uma comunhão, mas não estava no padrão, no requisito. Presta atenção no que eu vou falar. No requisito necessário para a salvação. As outras 5 tinham azeite de sobra, de reserva. O azeite era o combustível para a lâmpada. O fogo da lâmpada no pavio precisava do combustível que era azeite. Azeite não era só alimento. Era uma lâmpada mesmo, naquela época elas andavam assim na mão. A noiva. Mas elas não puderam entrar. E ali houve ranger de dentes e sofrimento. Só para você entender que avivamento não é exagero, não. Ah, o pastor Arley é assim, o Diego é assim, eu não sou assim não. O pastor Júnior é assim, é avivado. Eu não sou não. Você precisa ser, eu preciso ser. Quantas campanhas de volta ao primeiro amor eu fiz. E eu estava sendo usado por Deus. Eu estava orando em línguas quase todo dia. Eu estava lendo a Bíblia quase todo dia. E eu precisei fazer campanhas para mim. De volta ao primeiro amor. A igreja de Éfeso, Jesus olha e diz, vocês fazem tudo bem. Vocês têm critério aí para mensagem, para pregação. Vocês estão verificando se aqueles que se dizem são profetas, são mesmo profeta ou se são mentirosos. E vocês são uma bênção. Vocês têm trabalhado na minha obra, não têm negado o meu nome. Olha só,
Aí Jesus fala: mas eu tenho porém contra ti uma coisa, que esqueceste, que deixaste o primeiro amor. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: vocês continuam indo para a igreja, continuam no culto, continuam pregando, continuam na porta, continuam no louvor, continuam no som, continuam na bateria, continuam em tudo, porém não fazem com o entusiasmo que tinham antes, com a paixão que tinham antes, com o primeiro amor, ou seja, com a intensidade de devoção, com a devoção completa que vocês tinham antes. Está entendendo a mensagem? Mas vamos ler aqui, meu Deus. Atos capítulo 17, verso de número 15. Paulo em Atenas e seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, estamos falando de 2000 anos atrás aqui, alguns dos filósofos epicureus e estoicos, filosofia de Epicuro, e os estoicistas, eles contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, estamos falando de Atenas, capital da Grécia, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Pode se assentar. Dando glória a Deus, bate uma mão na outra, aplauda Jesus se você achar que ele merece. Paulo, Saulo de Tarso, tem um seu nome trazendo uma homenagem ao primeiro monarca de Israel, Saul. Shaul em hebraico, Saulo em português. O rei Saul, o primeiro monarca de Israel. A mãe e pai do apóstolo colocam esse nome no filho, Shaul em hebraico. Ele cresce na Cilícia, mais precisamente na cidade de Tarso, rota de comércio, cidade onde havia fábricas de lãs negras. A família de Saulo trabalhava com tendas, fabricações de tendas, e vendiam para vários países. Saulo nasce em uma família nobre na Cilícia, em uma cidade importante. Os seus pais tinham naqueles dias o privilégio de serem cidadãos romanos, e também o seu filho, como ele mesmo diz no livro de Atos, que ele não era cidadão romano por conquista, porque o centurião olha para ele e diz: por que você não falou que era cidadão romano? Senão eu não tinha te prendido. Eu conquistei isso por muito dinheiro. Quem lembra desse texto?
eu conquistei isso por muito dinheiro. Paulo olha e diz: mas eu sou de nascimento. Então a Bíblia, ela confirma os historiadores. Ora, Paulo também deixa, principalmente na carta aos Gálatas, um pouco da sua biografia. Ele disse que ele, quanto à lei, foi zeloso ao ponto de perseguir a igreja. Quando Paulo se assentava no STF de Israel, ou seja, no Sinedrim, no Sinédrio em português, havia 71 homens que se assentavam na cadeira do STF de Israel, na mais alta corte de Israel. E havia uma cadeira principal. Jesus falou sobre ela dizendo: vocês se assentam na cadeira de Moisés, porque o Sinédrio nasceu nos dias de Moisés, quando ele compartilhou a unção que ele tinha com 70 homens. A unção foi passada de ancestrais para ancestrais, geologicamente. A genealogia vai então, nos dias de Paulo, até Caifás. O doutor Nicodemos era o principal nos dias de Saulo também. A Bíblia nos diz em João 3 que ele era príncipe, ou seja, o primeiro dos judeus, príncipe de Israel, pela boca do próprio Jesus e de João, no capítulo 3 do seu evangelho. Ora, Paulo então continuando seu texto em Gálatas, ele diz: quanto à lei, fui zeloso ao ponto de perseguir a igreja. Por quê? Porque assim como seus amigos farisaicos, eles julgavam a Jesus como um impostor, um falso profeta, um falso Messias, ao ponto de fazer de tudo e conseguir a crucificação de Cristo. E ele continua dizendo que ele era fariseu, filho de fariseu. Paulo também era de uma das principais tribos, a tribo de Benjamim. Paulo também cresceu letrado, doutor em letras, todas as letras que você possa imaginar. Dos dias de Paulo, Paulo estudou. Paulo desceu até a capital, Jerusalém, para estudar em uma das duas principais faculdades. Chamava-se Beit Shammah, uma das principais faculdades, e a Beit Hillel, que era a casa de Hillel. Casa de Hillel. Hillel era pai de Simeão, Simeão pai de Gamaliel, neto do fundador da faculdade. Ele escreve: eu estudei aos pés do doutor Gamaliel, um tipo de reitor da faculdade dos seus dias. Paulo teve o melhor que ele podia em estudos no seu tempo. Paulo teve o melhor. É como se você saísse daqui e estudasse em Harvard, nos Estados Unidos da América. É como se você saísse daqui e estudasse em Oxford, por aí vai. Então, o PUC no Rio de Janeiro. Então, Paulo não só sabe falar latim, ele escreve o latim. Paulo não só sabe escrever grego, falar grego, ele também fala hebraico. E algumas colônias, principalmente entre os escribas, Paulo também era escriba, e entre os escribas ele falava aramaico, uma língua principalmente usada pelos rabis, pelos mestres de Israel. Havia 70 livros que os escribas chamavam de o segredo. 70 livros que não era de acesso público, 70 livros que era acessado apenas pelos escribas. Paulo, com certeza, nos 13 anos de idade, porque quase todo judeu, aos 13 anos de idade, passava por uma cerimônia judaica chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah quer dizer filho do mandamento. Era uma sabatina, onde os principais doutores da lei faziam perguntas aos jovens, e os jovens que sobressaíam, então eram escolhidos para se tornarem escribas, sacerdotes, fariseus e doutores da lei. Com 40 anos de idade, com 40 anos de estudo, um escriba se tornava um Talmud Hakam, alguém preparado, alguém doutorado, alguém letrado. É por isso que eles vão olhar para os principais apóstolos e discípulos na igreja primitiva e vão não entender nada, porque eles estão olhando e dizendo: como é
que esses homens, sendo indoutos, ou seja, sem estudo, ou seja, analfabeto, ou seja, sem preparo, ou seja, incapacitado, desprezado, da Galileia, de Nazaré, como pode eles falar desse jeito? Um dia, um amigo meu, que trabalhava num gás, lá na Aurilândia, mostrou um vídeo meu pregando para um primo meu, que era patrão dele, que era católico. Diz que meu primo ficou olhando e falando, como que ele sabe falar tudo isso? Ele está lendo em algum lugar? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O Juninho, quando era pequeno, a gente dizia que nem casar ele ia, de tão bobo que ele era, de tão sonso que ele era, de tão atrapalhado e desastrado que ele era. É porque Deus ainda usa coisas que não são, coisas que não é, as coisas pequenas, as coisas loucas, para confundir as sábias. Foi lá, é na cidade de Anaurilândia, usando lápis preto no olho, camisa de banda, Nirvana, Korn, Slipknot, Linkin Park, Avril Lavigne, que Deus me chamou para passar a escutar o Fernandinho, a escutar o hino da harpa, e dentro da Batista, primeira igreja Batista, orando 2-3 horas por dia. Eu não sabia o que era hino da harpa, mas um dia começou a tocar na minha mente, depois de algumas horas de oração. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, que a ele pertence. Ele tem sublime sorte, porque com Cristo ao céu vai. Pode tu também dizer: só onde estais? Porque quando ele escolhe, ele capacita. Quando ele tinha amigo meu que dizia: rapaz, você é muito sem noção, você é muito doido, você é muito maluco. Deus pega os doidos, Deus pega gente maluca, Deus pega gente que é sanguínea, que tem gosto, que tem vontade, que tem prazer de fazer as coisas direito, e transforma e diz: lá você escutava rock pesado, música pesada, você vai pregar, você vai expulsar demônio no meu nome, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Ei, deixa eu ver se eu estou em um seminário de avivamento nessa noite. Eu vou dar tempo para você adorar. O pastor Lázaro, depois que Deus perguntou para ele: você faz o que faz? Porque, não está no esboço. Porque me ama ou porque você recebe? Começou a faltar dinheiro. A igreja atrasou o salário 3, 4, 5 meses. Um dia ele tinha 20 reais, 22 reais no bolso. Deus falou dentro do culto com ele: oferta na minha casa para mim. Ele pegou a nota de 2 reais. Deus falou, porque quem tem intimidade, Deus fala ainda. Olha pro seu irmão, vê se Deus está falando com ele. Se ele tiver com a cara de maracujá murcho, uma cara de quem foi batizado não pode vinagre, Deus não está falando com ele. Mas se ele tiver dando glória, se ele estiver rindo, se ele estiver com os olhos vermelhos de tanto chorar, se ele estiver com um lenço na mão, Deus está falando com ele ainda aí, ó. A casa não ficou cheia de glória enquanto os querubins se calavam. A casa ficou cheia de glória enquanto os querubins diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. É você quem clama e é Deus quem manda poder para baixo. Oferta de 20 reais. E a de 2 você dá para sua esposa. Ele ofertou a de 20 e deu a de 2. Ficou sem nada. Quando saiu lá fora, o irmão colocou no bolso dele 8 mil reais. Depois a igreja continuou pagando aos pedaços, faltando. Ele estudando, o filho dele morando na casa de madeira ainda da igreja. Porque ele estava morando separado da igreja. Começaram a assaltar a igreja, ele voltou para a igreja. Sem carro. Estudando o filho dele medicina no Paraguai. Fizeram a festa do milho.
Com o dinheiro do caixa, os tesoureiros, porque a Batista ela tem uma democracia dentro dela. Se a igreja votar, o pastor sai. Se a igreja votar, o pastor fica. Se a igreja votar, eles escolhem o pastor que quer. É assim. Mais ou menos assim. E então, ele termina a festa de inverno. Os tesoureiros chegam até ele: pastor, a igreja quer te pagar. Ele diz: Deus falou que é para mim não receber de vocês. Só que ele disse: vai haver um milagre. Quando ele diz vai haver um milagre, passa-se algumas horas, e alguém, que eu não sei quem, de longe, manda uma oferta grande para a igreja. Porque Deus queria usar ele para mostrar para a igreja que ele não estava lá porque recebia. Ele estava lá porque amava a Deus. Ele recebe propostas de outras igrejas para ganhar maiores salários. Eu estava tomando chimarrão lá num gás com um casal de irmãos, eu, a Karen e o meu pastor e a sua esposa. E ela perguntou assim para mim: esse homem sempre foi assim? Eu nunca vi um pastor assim tão dedicado. E eu falei para ela: não, lá na Orlândia não era assim. Ele era muito mais dedicado, porque ele era muito mais jovem, então ele conseguia. A nossa saúde não alcança, irmãos. Eu passava, irmãos, de um dia para o outro sem comer e beber, jejuando. Eu ia trabalhar 5 horas da manhã sem comer e beber. Só que nisso o corpo está se desgastando. Às vezes eu sinto tanta fadiga mental, que se eu não tomar vitamina B12, se eu não me cuidar, irmãos, eu não consigo. Mas vale a pena gastar-se e se deixar gastar. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus sempre me fala: conte seus testemunhos também. Porque o que adianta? Muita gente pode vir aqui pregar Paulo melhor do que eu, pregar a Bíblia melhor do que eu, mas não vive nada que prega. O povo precisa entender que Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. Eu dirigi uma congregação, bairro Irmã Ribeiro. A congregação que o pastor Juscelio, que estava aqui de manhã, dirigiu antes de vir para Maringá. Eu comecei a dirigir o culto. Deus falou: vai orar. E eu passei para Karen dirigir, e tinha um andarzinho mais alto assim, igual ali. Era igual aqui, mas tinha um andarzinho ali. E eu fiquei lá e ninguém entendeu nada. O pregador pregou, a Karen dirigiu. Quando foi para acabar o culto, Deus falou: desce. Aí eu fui dar a bênção apostólica, irmãos. Deus me tomou. Caiu um poder tão grande sobre a igreja. Gente caindo no chão, gente chorando, gente recebendo promessas de Deus, profecia de Deus. Sabe por quê? Porque o avivamento não é controle humano. Quando a igreja vive um avivamento, ela sai dos âmbitos humanos. Ela se move fora da inteligência, fora da liturgia, fora da rotina, fora da mesmice. Está entendendo? Vamos ver uma frase aqui de John Wesley. Ele descreve assim a respeito do avivamento da sua época: assim que parti, 2 ou 3 começaram a crer que o que imaginavam eram impressões vindas de Deus. Enquanto isso, uma enxurrada de críticas vinha de todas as partes. Não se admira que Satanás semeie o joio no meio do trigo de Cristo. Foi sempre assim, principalmente quando houve um grande derramamento do Espírito. E sempre será assim, até o diabo ser preso por 1000 anos. Até então ele tentará intimidar e opor-se ao trabalho do Espírito Santo. Disse John Wesley: Senhor, manda-nos o antigo avivamento, sem seus defeitos, mas se não for possível, manda-o de volta com todos os seus defeitos. Precisamos de um avivamento. Adam Clarke afirmou: a natureza, como também Satanás, sempre se mescla, tanto quanto possível, com o verdadeiro trabalho do Espírito, de forma a levá-lo ao descrédito e a destruí-lo. Assim, em todos os grandes avivamentos religiosos, é quase impossível
impedir que o fogo estranho se misture com o verdadeiro fogo. Eu quero dizer isso para vocês, em forma de vacina, toda vez que, em forma de vacina, contra um esfriamento. Por quê? Porque nós se deixamos levar por uma crítica contra alguém dentro da igreja, nós se deixamos levar muitas vezes com uma picuinha, alguém da equipe da mídia, alguém da equipe do louvor, alguém que fica na porta, você não gostou do irmão, você não gostou do jeito dela, você não gostou do que o pastor falou, e o inimigo semeia esse joio na sua mente, semeia essa intriga na sua mente, para que haja uma desconexão, para que a igreja não... Por quê, irmãos? Jesus disse, contra a igreja dele, o inferno não prevalecerá. Entretanto, se houver unidade, porque reino dividido em si mesmo não prosperará. Então, para haver um avivamento, é preciso primeiro que haja uma unidade, que haja o mesmo espírito, a mesma comunhão. Você não pode vir aqui, e eu estou lá nessa semana fazendo campanha aqui, o pastor orando, mais alguém orando, os obreiros orando, e você sentar, olhar para cima, jogar essa carcaça de carne na cadeira e dizer assim, eu quero ver o que vai sair aí hoje. Não, você tem que vir para cá com graça, com vontade, com sede, com fome. Deus só enche aquele que tem sede, fome, fome, fome. Eu quero profetizar em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que as palavras têm poder, que a partir de hoje, esse fogo vai tomar conta da sua vida, você vai ouvir a voz de Deus como nunca, você vai ter uma sensibilidade audível para ouvir o chamado de Deus, você vai ter a partir de hoje, um fogo misturado em seu peito. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo encerrado em meu peito. Enquanto houver tempo, eu vou clamar até que ele venha. Eu vou clamar até que ele venha. Eu vou pregar com todas as minhas forças, vou orar com todas as minhas forças, porque eu quero ser santo, eu quero ser salvo, eu quero ser bênção para minha casa, bênção para minha igreja, bênção para minha convenção, bênção na rua, no trabalho. Deus me mostra que tem pessoas que têm dons aqui dentro, porém os dons estão encerrados, travados. Há uma forma correta de se buscar Deus. Pastor Luciano Subirá escreve em seu livro, tem ali, até que nada mais importe, que ele estava em jejum, e no 14º dia de jejum, só na água, vou repetir, no 14º dia de jejum, somente na água, um culto simples, no meio da semana, com poucos irmãos, o irmão começa a louvar, e Deus fala com ele, você não está me buscando como deveria. 14º dia, só na água, como é que é? Você não está me buscando como deveria. Ele diz que surge uma raiva, uma revolta dentro dele, e ao mesmo tempo ele não libera isso por respeito ao Senhor, para não murmurar. E Deus fala, mas Senhor, o que eu posso mais fazer? E Deus fala para ele, eu quero que você queira me buscar, e não me busque para quebrar recordes. Não me busque para falar, olha, eu estou lendo 10 capítulos por dia, olha, eu estou quebrando recordes, olha, eu estou orando tantas horas por dia, olha, eu estou fazendo mais do que os outros, mais do que você. Não, e Deus falou com ele, e ele é chamado em uma visita pastoral, os casais brigando. A mulher diz, pastor, eu estou injuriada com esse homem, que ele não gosta de fazer compra comigo no mercado. Isso aqui não tem aqui hoje. Não tem mulher nenhuma satisfeita com o marido aqui, satisfeito. Todo mundo está satisfeito, amém? Os maridos aqui é uma bênção. Aí o homem, irmão Marco, irritado diz, mas pastor, eu fui com ela no mercado, pastor, e ela está reclamando. Não, pastor,
Ele foi empurrado. Eu quero que ele queira ir no mercado. Que ele sinta prazer de ir no mercado comigo, é diferente, está entendendo? E Deus falou com ele: busque até que nada mais importe. Um dia o pastor Lázaro, meu primeiro pastor, Deus está me dando agora aqui. Eu nem pensei em falar sobre ele hoje, nem pensei. Eu digitei aqui um esboço aqui, grande. Deus falou com ele, a madrugada, ele orando na madrugada. Você só está orando aqui porque você não conseguiu dormir. Ele falou: é verdade, Senhor, não consegui dormir com essa dor. Deus queria que ele orasse mais. Deus deixou ele ficar enfermo para ele poder buscar mais. Aí rolava para um lado, rolava no outro, rolava no outro. Ele falou: vou orar. Aí Deus falou com ele: você veio orar porque você não conseguiu dormir, não porque você quer me orar, não porque você me quer, não porque você deseja. Você acha que você vai enganar Deus, irmão? Com essa mãozinha aí, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Eu vou no culto só domingo mesmo. Esse é meu jeito. Seu jeito? E lá interessa o meu jeito? Lá interessa o seu jeito? Interessa o que está escrito. Faz uma massagem aí, irmão, no seu irmão, né? Fala: doeu, mas é porque ele te ama. Faz uma massagem nas costas dele assim, ó. Fala: irmão, tá doendo. Ô irmã, tá doendo, mas é porque ele te ama. Ele exorta só o filho amado. Dá para dar um glória? Aleluia, glória a Deus. Não, se é para Deus, faz com vontade, irmão. Acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Buscai, como eu disse de manhã, quando me buscardes, escreveu Jeremias, de todo o coração. Olha só o requisito: de todo o coração, então me achareis. Aquela oraçãozinha de caçador, irmão, com medo da onça. Obrigado, Senhor, bom dia. Aí no Instagram, chega, deita, prepara, vamos assistir a Netflix, Dorama. Vamos assistir essa série. Aquela desgraça que foi consagrada ao diabo e você não sabe. Eu estudei isso por 15 anos. Você não tem noção. Tem gente aqui que tem, mas tem gente que não tem noção quanto a mídia é entregue a Satanás. Que o teatro nasceu na Grécia. Sabe o que é a palavra teatro em grego? Tragédia. Porque os teatros da época, e Nero era, tá? Eu não falei isso hoje sobre Nero, mas Nero era alguém que gostava de teatro. E era homossexual, aquela coiseira toda. Demoniado que era. Mandou castrar e um homem casou com um homem, irmãos. Falei hoje de manhã aqui um pouco da história. Teatro era sacrificado aos deuses pagãos. E por muitas vezes aconteciam acidentes no teatro. Pegava fogo em tudo, era uma coisa estranha. Então, deu-se o nome de tragédia. Uma frase de Leonard Ravenhill diz: o entretenimento, presta atenção, o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Leonard Ravenhill foi um dos grandes evangelistas na América no século passado. Já morreu, mas tem vídeo dele ainda aí por aí. Eu vou repetir essa frase: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Vou explicar. Era para você sair na praça com o filho para brincar. Era para você sair, não precisa de dinheiro, irmão. Toma um sorvete, R$10. Leva um tereré, leva um refrigerante, não sei, faz um piquenique no parque. Mas está todo mundo preso no entretenimento, que é um substituto diabólico da verdadeira alegria. Era para você ter alegria produzida pelo Espírito. Eu entrei no fruto do Espírito já, você não entendeu aí, ó. Era para você ter uma alegria diferente, uma alegria total, plena, satisfação total. Por que você acha que Paulo passou por aquelas prisões como eu citei hoje? Hoje à noite está diferente de da manhã. Por que você acha que ele ficou em uma Ernestina romana escura, úmida e fria, num buraco? Perdeu os cabelos da cabeça, as feridas não saravam.
O doutor médico Lucas, que escreveu Atos, tratando das feridas dele, fedia podre. Alguém olhava e falava: é um morto em vida, ele está tentando se recuperar da sua prisão em Éfeso. E Paulo estava dizendo: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O que tinha dentro desses homens? 5 quarentenas de açoites, 3 naufrágios, em jejum muitas vezes, fome e sede, traídos pelos irmãos da pátria, traído pelos gentios, perseguido, como nós vemos aqui. Paulo agora, ele chega na capital da filosofia mundial, aonde passou Aristóteles e Platão. Aqui nós lemos a Bíblia, Lucas é incisivo, Epicuro e os estoicistas, a filosofia estoica já tinha passado por lá. Eu quero dizer para você que o mundo não é inteligente por causa da tecnologia. A tecnologia é aquela que alguém disse: um dia a tecnologia será tamanha que vai tornar a humanidade escrava, vai tornar as pessoas imbecis. Hoje eu estava indo para Maringá, antes de vir para cá, levando a Karen. Lá do outro lado, eu pensei: como que eu ia fazer isso se não tivesse GPS? Eu e a Karen aqui. E pega isso, e pega para a direita, e vira à esquerda. Como que e as pessoas faziam isso? Eu falei: rapaz, ia ser um trabalho. Pergunta daqui, pergunta lá, erra, pega a mão errada. Nunca fui lá. Alguém cresceu na cidade com 5 mil habitantes, eu aqui no caso. Amados, cuidado com o entretenimento. Isso não é novo. No Egito antigo, o povo queria sair. Moisés queria tirar o povo do Egito, Deus através de Moisés. Aí Faraó olhou e falou assim: aumenta a carga de trabalho deles. Procura isso na Bíblia depois. Eles têm que fazer tijolos com a palha, mas nós, os egípcios, estamos fornecendo palha. Agora nós não vamos mais fornecer palha. Você tira e manda eles fazer a palha e os tijolos, porque eles vão ficar ocupados e não vão ter tempo para adorar, não vão ter tempo para clamar, não vão ter tempo para pensar. Isso tudo veio para tirar o nosso tempo da meditação, irmãos. Quem aqui conhece alguém que tem depressão, ansiedade ou já passou por isso? Olha o tanto de gente. Como curar a depressão? Um dos requisitos é meditação. Se você for ler em psicologia, é meditação. Meditação para nós é o que, irmãos? Que é mais do que oração na presença do Espírito Santo. Eu às vezes estou com a mente acelerada, saio de um culto, vou para a janta, aquele monte de irmãos, aquela converseira toda, e eu gosto disso, mas a minha mente fica agitada. Porque às vezes você passa o dia preparando uma mensagem, à noite pregando, depois do culto, e é um cansaço mental. E aí eu chego em casa, quando eu começo a orar, me acalmo, o sono vem. E você está perdendo de viver próximo do Espírito Santo, minha gente. Eu saí da minha mensagem, mas é o Espírito que está me levando. Você está perdendo o maior patrimônio que você pode ter nessa terra, que é a habitação do Espírito Santo na sua vida. Ou então ele é apenas uma chama pequenina que está preso por causa das suas mentalidades mesquinhas, preso por causa dos seus prazeres mundanos, preso porque você foi alguém como eu, que cresceu vendo TV, que cresceu preso, atrelado a entretenimento, achando que isso é normal, gastar 4, 3, 4, 5, 6 horas num domingo assistindo televisão. Isso não é normal. Até lá, a tela é o Deus dessa época. Nós estamos sacrificando a tela, renunciando para a tela, adorando a tela. Ela é o Baal de hoje. Eu casei, nunca coloquei uma parabólica em casa, nem TV digital, essa porcaria. Por quê? Porque eu sou pecador igual você. Eu gosto de filme, eu gosto de série, mas você me pergunta que nem Netflix eu tenho. Não tenho TikTok, tem Instagram, Facebook, algumas coisas, mas não tem TikTok, Kawaii. Posso até ter para usar para edificação, porque a gente tem que entrar também lá dentro, né?
para pregar o evangelho, é uma plataforma para se pregar o evangelho. Mas se Deus está falando isso, que eu nem imaginei que eu ia falar isso. Primeiro, porque eu tenho autoridade para falar, senão ele não ia me usar para falar. Como que alguém vai falar de milagre? Vai falar que Deus... Não. Você tem que viver um milagre. Eu me lembro, irmãos, naquela igreja batista, com aquele vitrozinho assim de abrir e fechar antigo ainda. Às vezes eu ficava só, porque meu pai e minha mãe não entendiam nada. Eu chorando no quarto, eu falei, você está ficando louco. Ler a Bíblia pode, mas você está lendo demais. Se ler a Bíblia demais, você fica doido. Aí eu ficava lá sozinho, às vezes meia-noite. Eu ia fechar aquela porta de madeira, eu olhava para a estrela. Tudo escuro, eu sozinho, aquele silêncio. Aí o Espírito falava, fica mais um pouco. Aí eu abria a porta de novo, entrava de novo, começava a chorar. Nunca senti tanta felicidade no meu coração quanto na presença de Deus, nunca. Eu não tive uma infância ruim, tive uma infância maravilhosa, uma família maravilhosa. Embora eu seja adotivo, Deus me tirou de lá, recém-nascido, mas nunca senti tanta alegria como na presença do Espírito Santo. Nunca. Paulo tinha sabedoria e entendimento para pregar. Fica de pé, irmãos, 9:5, olha. Paulo tinha sabedoria e entendimento para pregar no centro filosófico mundial dos seus dias. Quem me ouve, diga amém. Paulo mais uma vez é perseguido, e ele vai parar também no STF da Grécia, chamado Areópago. Os homens mais sábios talvez da terra estavam lá dentro, e Paulo vai pregar para eles. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que você precisa crescer no conhecimento de Deus e na graça. Paulo tinha poder, Paulo tinha autoridade espiritual, Paulo era do manto, Paulo era do mistério, mas também era do conhecimento e das letras. Você precisa crescer nos dois. Eu te pergunto, eu escrevi aqui, você está crescendo na graça e conhecimento como Paulo? Para alcançar o maior número de pessoas, você precisa disso, porque Paulo diz, eu fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. O mundo do outro não é o seu mundo. Para tornarmos uma igreja avivada e começarmos a ganhar alma, porque essa igreja não ganha alma, é uma igreja estéril, uma igreja que não contrai núpcias com Deus, que não tem intimidade com Deus, não pode gerar filhos. Se você tem núpcias com Deus, se você tem intimidade com Deus, tem relacionamento íntimo com Deus, você vai gerar um filho. Você vai gerar filho. Você começa a falar aquilo que você tem, aquela graça que você está, vai começar a passar para outra pessoa. Você tem que ser amigo dessa pessoa primeiro, e depois você vai apresentar o seu amigo para ela. Ela não é amiga de Deus, amigo de Deus como você. Primeiro ela vai te conhecer, e através da imagem de Cristo que está no seu caráter, no seu modo de viver, ela vai aceitar Cristo de verdade. O conhecimento não nos deixa cometer extremos. Número 2. O conhecimento não nos deixa cometer extremos. Você vai entender o que é exagero e o que não é exagero. Às vezes, como eu disse da parábola dos 10 virgens, às vezes você está achando que é exagero. E não é, é questão de necessidade para a salvação. Esse avivamento é exagero ou você está totalmente desconectado? É uma pergunta. É uma questão de requisito para a salvação. Eu ia aqui falar um pouco sobre o avivamento da Rua Azusa, mas não vai dar tempo. Mas nós chegamos aqui porque 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Vingre, usados por Deus, suecos, foram como missionários para os Estados Unidos da América e foram impactados pelo avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, Califórnia, aconteceu porque foi influenciado pelo avivamento que veio antes,
1904, em um pequeno país do lado da Inglaterra, chamado Gales, um jovem de 13 anos de idade começou a orar sem cessar por um avivamento. E 100 mil pessoas naquela época, cerca de 100 mil pessoas se converteram. Os bares começaram a fechar, porque um avivamento verdadeiro, ele vai culminar em uma transformação social. Se a igreja do brasileira vivesse um avivamento, que ela não vive, se ela vivesse um genuíno avivamento, a política seria outra. Não haveria corrupção que há no Brasil, não haveria prostituição que há no Brasil, não morreria 60 mil pessoas por ano assassinadas como é no Brasil. A igreja brasileira é uma igreja apóstata. A igreja brasileira é uma igreja de Laodiceia. Tudo bonito, tudo maravilhoso, mas falta a principal essência do evangelho. Essa conferência de avivamento, e não tem como haver um verdadeiro avivamento sem passar pela cruz. Aleluia. Em 1906, o pastor William Seymour orava 6 horas por dia na rua Azusa. Um avivamento começou. O culto era totalmente dirigido pelo Espírito Santo. O culto às vezes durava 12 horas. Veio pessoas da África, da Europa, de todos os lugares do mundo para ver o que estava acontecendo. As pessoas não conseguiam mais entrar no salãozinho do pastor negro americano da rua Azusa 312. Paravam lá na esquina, e lá na esquina ajoelhavam em pranto, aceitando o Senhor Jesus. Amados, nós precisamos viver essa palavra. Eu vou em muitos púlpitos por aí, e Deus tem usado ancião de cabeça branca, pastor Arley, depois do culto, e profetizado para mim: meu filho, continue pregando a minha palavra. Eu poderia ter pregado uma palavra que alegrasse mais você, uma palavra que exaltasse o seu ego, mas eu procuro orar e pregar aquilo que Deus quer que eu pregue, ser dirigido por Deus. Deus tem um avivamento para este lugar. Senhor meu Deus, nós oramos nesta noite, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada um dos irmãos que estão aqui. Deus de poder, Deus de glória. O pastor William Seymour morava dentro com a cabeça dentro de uma caixa de sapato, horas a fio, dizendo: Senhor, eu sou inferior aos pés, eu não sou nada. Aviva a Califórnia, Senhor. Frank Baitler foi aquele que orou antes de William Seymour anos, e gemeu e chorou por um avivamento. O avivamento aconteceu. Daniel Berg Gunavim, que chegou em Belém do Pará, fundou as Assembleias de Deus, e olha nós aqui. O Pentecoste não pode sair, o Espírito do Senhor não pode sair. Aleluia, aleluia. Ore, ore, ore neste momento. Ore, ore, ore neste momento. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse